Bem-vindo quem está assistindo aí, boa tarde pessoal, só fazendo um teste de áudio, todo mundo me ouve bem? Obrigado, Steph. Um minutinho mais e a gente começa, tá bom? Muito bem, gente, obrigado pelos coraçõezinhos aí. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Orlando, eu sou um dos voluntários da nossa casa Paul Stephen. Vamos começar agora a nossa palestra em português, aqui, live no Facebook. Nesse sábado, friozinho de outono, espero que todos estejam bem. E para começar, eu gostaria de convidar todos para fazermos uma oração inicial. Então, quem quiser fechar os olhos. E neste momento vamos então fazer uma conexão com a espiritualidade, com o mundo superior, com o mundo espiritual. Pedir para que essa conexão envolva a nós todos em uma única sintonia, que possamos todos estar juntos num mesmo objetivo pelo bem universal e que possamos estar com a mente e o coração muito aberto para aprendermos e recebermos todos os ensinamentos que a mensagem de amor de Jesus nos deixou. Vamos acalmar os nossos corações neste momento, nos desconectar do mundo lá fora, cada um no aconchego dos seus lares, onde quer que estejamos, e que juntos nessa fé, nessa força, possamos seguir e abrir os trabalhos da nossa casa Paulo e Estevão no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, obrigado a todos novamente. O tema da palestra de hoje é bastante interessante. Ele é Não Sou Perfeito. Esse é o tema da palestra, Não Sou Perfeito, né? Então o que nós vamos fazer aqui é estudar um pouquinho esse aspecto de perfeição, imperfeição, do lado espiritual, né? Do lado das características do espiritismo, o que o espiritismo tem a nos ensinar em relação à perfeição, né? Então, para iniciar, eu fui buscar, eu me inspirei para preparar a palestra de hoje na literatura básica do Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e tem também um livro que eu gosto muito que chama Atomic Habits, que é de eu nem sei o nome em português, mas é de um escritor americano chamado James Clear, é muito legal. Então eu me inspirei um pouco também, mas não extraí nenhum texto de lá, eu extraí textos do Evangelho e do Livro dos Espíritos para essa nossa conversa. E para entender, o que o Espiritismo fala sobre perfeição, né? Então, a primeira perguntinha que eu extraí foi a pergunta 96 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte:
são iguais os espíritos ou há entre eles hierarquia? E aí, isso foi pergunta do Kardec, né? E aí os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Ok, muito interessante. E aí o Kardec vai mais à frente. Ele pergunta o seguinte, essas ordens, esses graus de perfeição dos espíritos, tem um número determinado, né? O Kardec sempre tentando extrair mais, né? E os espíritos respondem que são ilimitados em números, porque não há uma linha de demarcação traçada como barreiras, ou seja, não é uma ciência exata, né? Não é aquela história, você passou de ano, você passou de ordem espiritual também, não é isso, não é bem assim, né? Não é uma ciência exata, porém, eles dizem o seguinte, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, essas ordens hierárquicas, elas podem reduzir-se a 3 principais, que são as seguintes. A primeira, que são os espíritos que alcançaram a perfeição máxima. Esses são os espíritos que nós chamamos os espíritos puros, né? A segunda é chamada de segunda ordem. Só voltando aqui, os espíritos puros não têm nenhuma ligação com matéria, eles são espíritos, são luz, né? São espíritos que já atingiram a perfeição máxima. A segunda ordem, eles chegaram ao meio da escala. Né? O desejo do bem é o que predomina. O bem predomina muito mais do que o mal. O vínculo, a dependência da matéria é muito menor para os espíritos de segunda ordem. E os espíritos de terceira ordem, que são chamados espíritos imperfeitos, né? E aí os espíritos dizem o seguinte, para os espíritos imperfeitos, a ignorância ainda predomina, muitas vezes o mal predomina sobre o bem, ainda tem muito apego à matéria. Nem preciso dizer que aqui vivendo neste mundo de provas e expiações que nós vivemos, nós estamos obviamente no nível dos espíritos imperfeitos, né, em processo de evolução, né? Mas é isso, somos originalmente espíritos imperfeitos. E o tema da matéria é não sou perfeito, então eu poderia acabar a palestra aqui, né? Não sou perfeito, sabemos que somos espíritos imperfeitos, mas vamos investigar isso um pouquinho mais. Aí eu pulei para a pergunta 115, que o Kardec pergunta o seguinte, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros terão sido criados maus? E os espíritos respondem o seguinte, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então aí está a resposta para a gente, né? Nós fomos criados, todos os espíritos foram criados exatamente no mesmo nível, exatamente no mesmo patamar, que ele coloca aqui, simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum. E é a evolução, graças às oportunidades que o Criador nos dá, é a nossa evolução que vai fazer, é essa expectativa de Deus quando nos criou, a expectativa do Criador é que cheguemos progressivamente à perfeição. Então tem uma expectativa, né, gente? Tem uma expectativa de que cheguemos à perfeição e que não continuemos simples e ignorantes como fomos criados originalmente. E podemos concluir também que já avançamos muito em todas essas encarnações que já vivemos, já avançamos muito desse nível de simples e ignorantes e estamos em busca do conhecimento, né? E aí vamos ver o seguinte, o que diz no caso do Evangelho segundo o Espiritismo? O que foi que disse Jesus? Porque tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, que chama Sedes Perfeito. Por que foi criado esse capítulo no Evangelho? Foi extraído de um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz a seguinte frase: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Palavras de Jesus, ok? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pois, se amais o que vos amam, que recompensas tereis? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Né? Então isso foi extraído do Evangelho de Mateus, e tem várias coisas para a gente estudar aqui. Né? A primeira é o que ele começa
dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso vinha de lá das leis de Moisés, né? Essa era a antiga lei judaica, era assim que o povo judeu tinha sido até então educado, né? Que odiassem os seus inimigos, e Jesus vem para mudar, né? Para atualizar, para trazer essa lição de amor, né? E diz o seguinte: amais os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Então Jesus institui neste momento o amor, a caridade, né, como um caminho para a busca da perfeição, né? E ele fala de uma forma alegórica, porque ele diz o seguinte, ele diz: sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas, gente, ninguém vai ser perfeito como é o Pai Celestial, como é Deus, como é o Criador. A criatura, e isso está explicado muito bem no Evangelho, segundo o Espiritismo. A criatura não vai chegar ao nível de perfeição do Criador, certo? Porém, para educar o povo, naquela época, Jesus institui, então, essa comparação de forma, como sempre Jesus falando em palavras alegóricas, né, de forma alegórica. Então ele institui, ele nos coloca essa meta de referência para sermos perfeitos como é o Pai Celestial. Então, nós aqui conseguimos então distinguir essa perfeição um pouco. A perfeição de Deus, que é a perfeição do Criador, que nós vamos chamar de perfeição absoluta. Que nós, como seres imperfeitos, nunca chegaremos. Então a busca pela perfeição que nós temos no plano encarnado que aqui estamos, é a busca por uma perfeição relativa. E não pela perfeição absoluta. E qual a diferença? O que é essa perfeição relativa? Relativa ao quê? Relativo ao grau espiritual e moral que nos encontramos neste momento. Ou seja, entendendo este conceito de uma perfeição relativa, nós entendemos que essa perfeição, ela é individual de cada um de nós. E aí eu resolvi explorar um pouquinho mais como cada um pode encontrar o seu caminho para encontrar a sua perfeição. Já que o eu perfeito é diferente de cada um de vocês, perfeito, não existem perfeições iguais, não tem ali uma tabelinha dizendo se você for assim, 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 você é perfeito, né? Mas existe sim uma linha moral a ser seguida. Então, continuando explorando isso um pouco mais, como nós podemos buscar essa perfeição moral? O que nós precisamos fazer para buscar essa perfeição relativa, né? Relativa ao meu conhecimento moral, ao meu nível moral neste momento. E aí eu voltei para o Livro dos Espíritos, né? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aliás, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, procura aqui, tá? Tem resposta para praticamente tudo aqui, em relação a nossa evolução moral, a nossa fé, amor, tá tudo aqui no Livro dos Espíritos. É muito bom pesquisar. E aí a pergunta 919 diz o seguinte: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar e de buscar a perfeição nessa vida e de resistir à atração ao mal? Olha só que pergunta inteligente de Kardec. Qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem? Interessante, né? E aí os espíritos respondem o seguinte, olha que bonito que os espíritos respondem. Ele diz o seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É a famosa conhece-te a ti mesmo, é o famoso autoconhecimento, né? E aí, depois que os espíritos respondem isso, entra um pronunciamento no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz o seguinte, que para ele, né, o que ele fazia, ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Esse é o espírito de Santo Agostinho falando. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Bonito, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites
evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, acredite-me, Deus o ajudaria. Palavras de Santo Agostinho, né? Muito bonita, que praticamente dão uma receita de onde buscar essas respostas em relação a como alcançarmos, como buscarmos e como alcançarmos a perfeição moral, né? E ele diz, ele insiste bastante, ele diz, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, né? E aí, então, estava neste momento instituído, né? O Livro dos Espíritos deixa muito claro como nós devemos buscar as respostas para a nossa reforma íntima, o que precisamos fazer para a nossa reforma íntima. E é muito interessante, teve uma frase do Haroldo, que quando discutindo, quando perguntado sobre o autoconhecimento, o Haroldo diz o seguinte: a gente deve ir para dentro e olhar para dentro de nós, se for para nos cuidarmos, se for com amor e sem julgamento, ou seja, aceitando o nível de imperfeição que hoje nos encontramos, né? E olhando para dentro de nós com amor, com o intuito de nos ajudar e não com o intuito de se autoflagelar, se culpar ou até mesmo julgar aonde estamos, né? E o Maurício, na semana passada, na palestra dele, ele deixou isso muito claro também, sobre como as nossas reformas, como a nossa busca pela perfeição deve ter leveza. Devemos levar de forma leve as mudanças da vida, porque afinal de contas já temos problemas o suficiente, não é verdade? Então, o autoconhecimento é muito importante, mas também é muito importante que não se transforme em autojulgamento e autoflagelação. Ok? Então, vamos dar uma sequência aqui. Em relação agora, pensando um pouquinho mais, ok, sabemos que devemos parar e pensar e ter o autoconhecimento, mas e aí? Como vai acontecer essa transformação? Como vai acontecer essa busca pela perfeição? Primeiro, ela não acontece da noite para o dia, né? É um processo gradual, é um processo contínuo, né? As iniciativas que nós tomamos para o processo de revolução interior, de aperfeiçoamento, elas devem ser pouco a pouco, são hábitos pequenos que nós mudamos nas nossas atitudes, no nosso ser, né? Um cara mais perfeccionista, que foi o meu grande ídolo da adolescência e juventude, era o Ayrton Senna, né? E o Ayrton Senna era muito interessante, porque era o seguinte, ele era um grande piloto, e ele não simplesmente chegava no carro e era mais rápido que todo mundo, né? O Ayrton Senna chegava nos treinos de preparação dos carros, de ajuste dos carros, e ele dava algumas voltas com o carro e ele voltava para o box. E ele falava com os engenheiros e mecânicos deles, se eu conseguir diminuir um pouco a asa, eu vou conseguir meio segundo, 10 décimos nessa curva. Ou eu vou conseguir melhorar um pouquinho nessa reta, ou vou conseguir frear 10 metros à frente naquela curva e vou conseguir mais um centésimo. E os mecânicos ficavam simplesmente atônitos. Como pode ser, né? Como pode melhorar o carro? O que vai melhorar o carro em um centésimo? Porém, com esse conjunto de ações e com esse conjunto de ajustes que ele fazia no carro, quando chegava no momento do treino classificatório, ele botava um segundo na frente dos outros pilotos. Porque, na verdade, é a somatória de pequenos ajustes que traziam a ele o resultado final da evolução. E olha que interessante. Os mecânicos que faziam a mesma coisa no carro do parceiro dele. Só que não funcionava para o parceiro dele. O parceiro dele não era tão rápido que ele. Por quê? Porque aqueles ajustes eram para ele, estilo de pilotar Ayrton Senna. Então, se nós fizermos uma comparação com a nossa busca pela reforma íntima e pela evolução moral e pela busca da perfeição, é muito parecido. Por quê? Porque nós não vamos simplesmente tomar uma iniciativa de hoje para amanhã e vamos mudar tudo na nossa vida. Isso não vai acontecer. Não quero mais ser impaciente. A partir de amanhã não sou mais impaciente. Não vai rolar. Não vai ser assim, né?
medidas terão que ser tomadas pequenininhas no nosso dia a dia. Viu o que Santo Agostinho falou? Eu fiz alguma coisa para alguém, eu fui impaciente com alguém. Serão medidas, conta-gotas mesmo, que deverão ser tomadas para que no conjunto nós consigamos atingir a nossa meta. E por que não funcionava com os outros mecânicos? A gente compara a mesma coisa com a nossa evolução. O que eu preciso mudar não é o mesmo que outras pessoas precisam mudar. E tampouco eu posso cobrar. O Ayrton Senna não podia cobrar que o outro piloto fosse tão rápido, porque aqueles ajustes fizeram para o carro dele. A mesma coisa na nossa vida, na nossa evolução. Os ajustes que fazemos na nossa personalidade são para nós. A reforma é íntima, ela é pessoal. E não devemos cobrar os mesmos ajustes de outras pessoas, porque cada um tem a sua história. Cada um cada um tem a sua perfeição relativa que tem que buscar, relativa ao nível que se encontra, né? Só um comentário em relação ao perfeccionismo, que eu falei do Ayrton Senna ser perfeccionista. O perfeccionismo é uma coisa muito boa, né? Ele nos pressiona, ele nos empurra, ele faz com que busquemos o melhor. Então, é uma coisa muito positiva, é bastante pessoal. Eu uso muito perfeccionismo em querer ser muito perfeito naquilo que faço. Acho que todo mundo deve buscar um pouco de perfeccionismo, mas também tem que tomar cuidado para não... Porque o perfeccionismo sempre tenta te levar um pouco além do limite que você pode. É preciso respeitar os limites que nos encontramos. É preciso ter o autoconhecimento o suficiente para não fazer com que o perfeccionismo vire aquela coisa que é uma palavra em inglês que é muito usada, que é overwhelming, né? Que não seja uma coisa que nos atole e acaba sendo frustrante por não alcançarmos. Ao mesmo tempo, a falta de perfeccionismo, né? Isso eu vou citar, tem um romance de Jorge Amado, Gabriela, que vocês devem conhecer, e tem uma música que o Dorival Caymmi fez para Gabriela. Eu gosto muito de ambos, de Jorge Amado e de Dorival Caymmi, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Essa é a frase da música Gabriela, que pra gente não cabe, tá, gente? Essa frase simplesmente pro espírita não existe. Não existe essa apatia, né? A aceitação de que, não, eu sou grosso mesmo, e eu vou ser grosso para sempre, eu sempre fui assim. Isso não existe. Para o espírita, isso não existe. É preciso buscar a evolução, é preciso buscar a melhoria, tá? Mas então, voltando aqui, falando sobre essas iniciativas, né? Quais as iniciativas que devemos tomar ao relação a se melhorar, né? A se aperfeiçoar? Como eu falei, é uma mudança de hábitos, ela é gradual, são pequenas ações que nós vamos tomando à medida que vamos nos autoconhecendo, né? E ela precisa ser uma mudança sistêmica, ela precisa ser uma mudança de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu decida perder 10 quilos nos próximos 4 semanas. É uma meta que eu tenho, quero perder 10 quilos em 4 semanas. Então, a partir de amanhã, eu só vou beber água e comer alface. É isso que eu vou fazer. Por um mês eu vou beber água e comer alface, certo? Muito provavelmente, daqui um mês, eu vou ter perdido 10 quilos, né? No dia seguinte, eu vou procurar todo doce, carboidrato e proteína que eu puder encontrar na minha vida, eu vou procurar, mas eu terei perdido esses 10 quilos, né? Terei resolvido o problema? Não. Então eu tenho uma outra alternativa. Eu posso mudar os meus hábitos alimentares, posso buscar um nutricionista e passar a me alimentar melhor, me alimentar nos horários corretos, fazer exercícios físicos, enfim, mudar o processo. Eu vou perder esses 10 quilos? Provavelmente. Em um mês? Provavelmente não, vai levar mais tempo. Mas os mesmos 10 quilos serão perdidos, né? Então aquela meta inicial será alcançada. Porém, o que eu fiz? Eu fiz uma mudança sistêmica, eu fiz uma mudança interna, no processo, né? Eu mudei a forma de ser. Para a revolução moral, para a evolução moral e para a busca da perfeição é exatamente a mesma coisa. A nossa mudança de hábitos, ela tem que vir de dentro para fora.
Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E mudando a nossa forma de pensar, lá no nosso íntimo, estaremos também meio que automaticamente mudando os nossos hábitos, mudando as nossas reações. Né? Simplesmente você estipular uma meta, a partir de amanhã eu não vou ser mais impaciente, sem entender lá no nosso íntimo o que tá acontecendo de errado, por que essa emoção lá dentro está me incomodando. Sem entender isso, eu não vou deixar de ser impaciente. Eu posso conseguir uma vez ou outra, mas sem mudar a essência do ser, eu não vou conseguir. Então, o que a reforma íntima, o que a busca da perfeição moral requer? A criação de uma identidade espiritual. É uma identidade moral de um ser que vai mudar, porque vai passar a enxergar as coisas de uma outra forma. Não simplesmente porque tem que atingir uma meta. Atingir metas a gente deixa para outros âmbitos da nossa vida, seja profissional, seja nos esportes, seja o que for. Mas a evolução e a busca da perfeição não é exatamente uma meta, ela é um processo. Ela é uma mudança interna e uma criação de uma identidade moral que virá a trazer um conjunto de hábitos que vai nos levar à evolução moral que estamos buscando, né? Os técnicos de futebol usam muito essa comparação. Eles falam, não, nós vamos mexer no time, vamos deixar o time perfeito e o gol vai vir como consequência. É mais ou menos isso, né? Atingiremos as nossas metas meio que como consequência da pessoa que iremos nos tornar em função das reformas que vamos fazer dentro do nosso íntimo. E é pedacinho por pedacinho, é dia a dia, é todo dia. Né? Que mais? Então, por onde começar? Né? Que exercício que nós podemos fazer para se melhorar? Tem muitas ferramentas, né? Esse exercício de autoconhecimento e de reflexão todos os dias, todas as noites, ele é extremamente importante para a busca dessa perfeição. Mas tem uma receitinha que eu vou mencionar aqui agora, que eu acho que ela engloba praticamente tudo que podemos fazer em relação à busca de aperfeiçoamento. Quem já leu o Paulo Estevão, que é o livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, que inclusive são os nossos mentores, né, da nossa casa, Paulo Estevão. Quem já leu vai entender o que eu estou falando. Num determinado momento na conversão de Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso é outro exemplo, Paulo de Tarso não aconteceu de uma hora para outra, tudo bem, ele teve um flash, ele teve um momento, ele teve um encontro espiritual ali com Jesus, mas pensa que daqui no dia seguinte ele estava, tô reformado intimamente? Não, foram anos e anos, ele foi para o deserto, ele trabalhou, ele voltou a ser um tecelão, ele teve que passar por todo esse processo de reforma íntima, como todo mundo tem que passar, apesar de ter passado aquele momento crucial que aconteceu na transformação dele. E aí, no momento, Paulo está muito angustiado, e ele tem um encontro mediúnico com uma pessoa que tinha sido o grande amor da vida dele. Né? E aí ela em poucas palavras, ela dá uma lição muito grande para ele. Ele pergunta, o que mais eu posso fazer? Porque tudo que eu estou fazendo não está funcionando. Aí ela fala o seguinte, ame, orar, trabalhar e perdoar. Né? É a receita que ela dá para Paulo seguir. E aí, se a gente analisar um pouquinho cada uma dessas grandezas, né? Amar. Por que amar? Porque amor é um mandamento e ensinamento maior de Jesus, não é verdade, gente? Sem amor no coração, você pode... Não adianta nem começar qualquer reforma que não vai funcionar, posso te garantir isso. Né? É preciso ter amor no coração. Né? E como Jesus falou, né? Ele muda a lei, né? Ele deixa a lei para a gente. Amai ao seu próximo como a si mesmo. Né? Não faças ao seu próximo que você não quer que façam a você. Né? Orar, porque afinal de contas
espiritualizar-se e conectar-se com o mundo espiritual, é óbvio que traz que traz uma ajuda de forças, de vibrações, que nós aqui no planeta Terra, vivendo nesse mundo que vivemos, é muito mais difícil de se inspirar. Então, a oração nos tira um pouco daqui, nos conecta com o mundo espiritual que tá cheio de bondade para nos ceder e para nos inspirar, né? Trabalhar, porque afinal de contas o trabalho na caridade é um passo fundamental para a aquisição da identidade espiritual. Sem o trabalho não tem, sem caridade não tem salvação, né? O Espiritismo é muito claro em relação a isso, né? Há uns meses atrás, a Eliana, numa palestra, ela falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim: enquanto o meu irmãozinho estiver sofrendo, eu não vou conseguir ser feliz. E é verdade, né? É verdade. Enquanto não trabalharmos na caridade para ajudar quem precisa, a nossa reforma não estará completa, né? E perdoar, porque afinal de contas, né, gente, perdão traz paz para a alma, não é? Traz alívio, não traz quando você sente que você conseguiu perdoar alguém, traz aquele... tira aquele peso, não é verdade? Então, essa foi a receitinha que a Abigail deixou para Paulo de Tarso: amar, orar, trabalhar e perdoar, que é a receita que eu deixo aqui hoje também no nosso processo de busca de perfeição e da nossa reforma íntima. E para finalizar, frase de Rossandro, cara que eu gosto muito, ele sempre diz, ele fala: não vamos colocar sofrimento em cima do sofrimento, ok? Então que seja, como o Maurício falou lá, né, que nós falamos no início da palestra, com leveza, né? Não vamos colocar sofrimento em cima do sofrimento, porque já tem aquela emoção ali que não está bem, já tem aquela coisa que quando você começa o autoconhecimento, você percebe que algo não está bem. Se você ainda for lá e julgar e dar chibatada porque não está bem, você já está sofrendo porque não está bem, ainda vai sofrer mais ainda porque vai tomar chibatada e não vai resolver nada, vai continuar, vai colocar o sofrimento em cima do sofrimento. Então que seja com leveza, que seja com amor próprio e que seja com paz interior, com paz de espírito, né? Já deu meu tempo, eu queria terminar agora então, e para terminar, eu vou fazer uma oração que é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, e que tem absolutamente tudo a ver com esse tema que nós abordamos aqui hoje, o tema da busca da melhoria, da perfeição, da nossa perfeição relativa de cada indivíduo. Então, eu vou fazer essa oração agora. Quem quiser fechar os olhos para se conectar um pouco melhor com o mundo espiritual, se sentir mais conectado, fica à vontade. E a oração diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E com essas lindas palavras de São Francisco de Assis, nós então fazemos agora uma vibração universal, primeiramente para todas as almas que se foram durante essa pandemia que nós estamos passando no planeta, que eles possam encontrar a paz, que eles possam encontrar a luz, que eles possam encontrar aconchego no mundo espiritual, no momento dessa transição. A todos os entes queridos que ficaram e que perderam seus parentes, seus amigos, e que eles possam ter o conforto, que eles possam receber o bálsamo das palavras de conforto e de amor de Jesus. Façamos uma vibração especial para o país em que vivemos, para os que vivem na Austrália.
que está próximo de se reabrir e que seja feito com muita consciência. Uma vibração muito especial para o Brasil, que nesse momento passa por momentos muito difíceis. E finalmente uma vibração para todo o planeta, para toda a humanidade, que de certa forma foi afetada, que possam sentir nessas mensagens de amor de Jesus a calma e a tranquilidade para dar continuidade neste processo, nesse processo encarnatório que aqui nos encontramos no planeta Terra neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram. Nós, neste momento, daremos início aos passes de tratamento à distância. Quem estiver, então, em tratamento, por favor, conecte-se procure um lugar calmo, fica tranquilo, calma no coração, para fazermos, então, os passes à distância. Aqueles que não tiveram, que não estiverem, que tenham uma ótima tarde, um ótimo fim de sábado. Nós provavelmente teremos algumas mudanças, nós estamos aguardando maiores informações do governo e estaremos comunicando para vocês como nós estaremos atuando a partir do próximo sábado, ok? Fiquem todos em paz, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e nos falaremos em breve, ok? Tchau, tchau.